Posso brincar ainda? Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e este é mais um Grid Vlog. Sim, eu sei que eu demorei um tempo do caralho pra lançar esse aqui. E eu não posso nem dizer que eu não tive tempo dessa vez, né? Vocês só precisam olhar pro meu canal pra ver que do último Grid Vlog pra cá, basicamente triplicou o número de vídeos que eu tenho. O que eu não tive foi saco mesmo. Assim como quando o Ômega acabou, o final de Soul of Gold meio que morgou Saint Seiya pra mim. Eu não tava com vontade de gravar mais. A minha paixão por Saint Seiya tem altos e baixos, ao contrário da minha paixão por Yu-Gi-Oh! Que tem sido constante desde que eu voltei a jogar no ensino médio. Mas eu prometi que eu ia fazer esse vídeo final fazendo a análise completa da série, e eu não podia terminar 2015 sem fazer isso. Ia ser muito desrespeitoso com vocês. Caso vocês não tenham visto os meus outros vídeos sobre a série, em que eu fui comentando os episódios à medida que eles iam saindo, eu vou deixar a playlist completa aqui na descrição do vídeo. Enfim, vamos lá. Eu avisei lá no Facebook que esse vídeo muito provavelmente ficaria muito grande se eu fosse gravar ele do jeito que eu estava planejando. Quem me respondeu disse: tudo bem, Grid, pode gravar o vídeo grande como você quiser. Vocês que pediram, pode preparar um lanchinho aí porque este vídeo vai ser longo. Saint Seiya Soul of Gold, a mais nova série de animação da franquia Saint Seiya, com uma história paralela ao arco dos Campos Elíseos, estreando os Cavaleiros de Ouro em novas batalhas em Asgard. A premissa parecia charmosa ao princípio, principalmente para os fãs mais ferrenhos da saga clássica, mas ela também já vinha com um gostinho amargo no fundo. Não só porque parecia ser uma trama bem desnecessária, mas porque o objetivo também já estava claro mesmo antes da série ser exibida: usar os personagens mais populares da franquia para conseguir visibilidade e vender os bonequinhos dos Cavaleiros de Ouro com as armaduras divinas. O fato de que a série foi animada para servir como propaganda de boneco muito provavelmente não afastou ninguém dela. Até porque isso seria uma hipocrisia completa. Todas as séries de Saint Seiya foram feitas sob esse pilar. Mas isso deve ter feito algumas pessoas ficarem com o pé atrás. Especialmente depois do anúncio da duração da série. Seria uma série curta com apenas 13 episódios. 13 episódios não são o bastante para você explorar 12 Cavaleiros de Ouro, mais os antagonistas e os personagens secundários, e ainda contar uma boa história. A série inevitavelmente sofreria com problemas de ritmo e com personagens mal aproveitados. Falando primeiro dos problemas de ritmo, porque os personagens eu vou comentar mais no final do vídeo, um por um. Eu vou fazer um breve resumo de cada um dos 13 episódios. No primeiro episódio, nós somos apresentados à premissa da série e a vários mistérios. Os Cavaleiros de Ouro, após terem morrido no Muro das Lamentações, ressuscitam em Asgard. Andreas, o novo representante de Odin agora que Hilda está doente, ressuscitou a árvore Yggdrasil com propósitos obscuros, enquanto engana Asgard com promessas de prosperidade. Yggdrasil concede um aumento de poder para os guerreiros deuses, o que é absolutamente necessário, né? Você pega os 12 personagens mais poderosos da franquia, tirando os deuses, e coloca ele para lutar contra 7 perrapados. Se você não der um hack pro 7 perrapado para poder equilibrar um pouquinho, ia ser uma piada. Não que não tenha sido, né? Siga em frente. Os dourados são Einherjar, zumbis nórdicos, fazendo uma simplificação grosseira. E eles possuem o poder de transformarem suas armaduras em armaduras divinas. Lífia, ex-camareira de Hilda que está acompanhando a Iolia, parece ser uma hospedeira de uma entidade de aparência maligna, que a gente descobre depois que não tinha necessidade nenhuma dessa aparência maligna. E o grande eclipse de Hades está acontecendo há uma semana, sugerindo que o tempo passa de forma diferente na Terra e no submundo. Esse último mistério, aliás, não é explicado. Ele é uma premissa que você tem que aceitar como válida para que essa série possa ter qualquer significado. E é isso que você ganha por tentar enfiar uma saga no meio de outra que ainda está acontecendo. A gente precisa acreditar que aquelas poucas horas em que a gente viu Sei e os outros enfrentando Minos e os outros espectros, cruzando a hiperdimensão, enfrentando Thanatos e Hypnos e Hades, tudo aquilo demorou vários dias no mundo real. Eu não vou aqui discutir as possíveis implicações que essa passagem de tempo divergente poderia ocasionar, mas vamos dizer simplesmente que eu aceito essa premissa. Seria simples aceitar assistindo a série clássica em retrospecto, certo? Não tem nada que diga que isso é impossível, certo? Exceto que, ao mesmo tempo que nós vemos Sei e os outros batalhando nos Campos Elíseos, a gente vê Shunrei rezando nos 5 picos, a gente vê Shaina, Jabu e os outros no santuário observando o eclipse. É ridículo pensar que eles ficariam uma semana parados olhando pra cima, né? Lógico. Você pode dizer, obviamente, que eles saíam, mas voltavam pro mesmo lugar todos os dias esperando a volta de Seiya, Shiryu e os outros. O que é uma desculpa semi-esfarrapada, mas é possível. Mas certamente não é o que o Kurumada queria quando ele escreveu o mangá dele. O que ele queria mostrar é que tudo aquilo se passou no mesmo dia. O grande eclipse começou e terminou no mesmo dia, dentro de algumas horas. O fato de que a gente precisa voltar pra série clássica e reinterpretar certas cenas... Como
a gente tem uma explicação plausível, talvez não seja bastante pra gente considerar como furo, mas pelo menos mostra como essa série é desnecessária. Você tá tentando forçar pra dentro da continuidade um negócio que não tinha como caber ali. O segundo episódio nos traz mais perguntas. A Aiolia parece bastante esgotada depois de despertar a armadura divina. Cidadãos de Asgard estão desaparecendo, sendo revelado no mesmo episódio que eles estão sendo usados para um experimento por um dos guerreiros deuses. Doku e Aldebaran se reencontram. Andreas, por algum motivo, quer colecionar as armaduras de ouro. Mu descobre que o poder que os guerreiros deuses recebem da Yggdrasil vem dos próprios santos de ouro que estão tendo seus cosmos absorvidos. E esse cosmo está aparentemente sendo usado para alimentar alguma coisa maligna que cresce na Yggdrasil. A gente ainda não sabe por que eles ressuscitaram, qual é a do Andreas, qual é a das armaduras divinas, nada. Terceiro episódio. Nada de muito importante é adicionado à trama principal, mas a gente começa a ter algumas subtramas. Camus está do lado de Andreas para cumprir uma promessa de infância a um amigo. Siegfried tinha um irmão mais velho que odeia os cavaleiros por algum motivo. Shaka está meditando e não pretende se mover por um tempo. Máscara da Morte quer aproveitar a vida e Afrodite está confuso sobre o que fazer. Nenhuma resposta é dada. Quarto episódio. Saga ressurge e planeja aguardar o momento certo para agir. O anime gentilmente nos lembra que tem um mistério rondando a Lífia que ele não vai contar pra gente o que é. E nós somos apresentados ao resto dos guerreiros deuses que também nos trazem mais perguntas. Por que Balder é chamado de imortal? Quem é Utgard? Pelo menos Afrodite consegue respostas, mas a gente só fica sabendo no próximo episódio porque ele é absorvido pelo Yggdrasil. E MDM recupera a vontade de lutar depois da morte de Helena nas mãos de Fafnir. O episódio se encerra com Mu perguntando sobre as armaduras divinas a Shaka. Quinto episódio. Mu revela as informações que Afrodite conseguiu. Destruir a grande raiz vai fazer desaparecer a barreira de Yggdrasil. E além disso, ele finalmente explica a aparição das armaduras divinas. Elas são armaduras divinas incompletas que estão se ativando por uma ligação superficial com Atena. Os cavaleiros derrotados nas 12 casas tiveram as lágrimas da deusa derramados em suas armaduras. A Aiolia tem uma correntinha que foi inventada agora nesse anime como se tivesse existido desde sempre. E o resto vai ter que usar a adaga dourada se quiser despertar a armadura divina. Toda a cena no Fimbulwinter não adiciona em nada à história principal. Então a única coisa de importante que acontece nesse episódio é a destruição da grande raiz e o fato de que Mio é absorvido pelo Yggdrasil por causa da exaustão de despertar a armadura divina. Shaka parece finalmente conseguir o sinal da Tim, recebe uma mensagem de Atena e levanta a bunda dele da pedra. Sexto episódio. É revelado que Andreas está manipulando também os guerreiros deuses com mentiras. É revelado que os experimentos de Fafnir eram para criar novas safiras de Odin para substituir o hack da árvore. É revelado que Aiolos está desaparecido porque já foi derrotado por Andreas antes. Lífia fala sobre as câmaras da Yggdrasil e mostra de novo que tem algum mistério sobre ela. Os Cavaleiros de Ouro se separam, cada um para uma das câmaras. Lífia é guiada a Helheim por alguma força misteriosa e os Cavaleiros de Ouro se preparam para enfrentar seus oponentes. Já se foram 6 episódios, metade do anime já se foi. Isso foi só a introdução. A porrada de verdade começa agora. E a gente ainda tem 1 bilhão de perguntas sem resposta. A gente tem 2 Cavaleiros de Ouro fora do combate, um do lado do oponente e um desaparecido, que a gente sabe que vai voltar em algum momento. Do lado do oponente a gente tem 7 guerreiros deuses, 1 Cavaleiro de Ouro traidor e o Andreas. Já foram 6 episódios e a gente ainda tem que mostrar 9 Cavaleiros de Ouro contra 9 inimigos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com problemas de ritmo? O 7º episódio mostra o final de 2 dessas lutas. Shura vs Camus, que depois se desenvolve para Camus vs Surt, onde os 3 saem do anime, e Aldebaran vs Heracles, que também acaba com os 2 absorvidos pela árvore. Em um único episódio, lá se foram mais 5 personagens. Aiolia vs Frodi, Mu vs Fafnir e Doku vs Utgard, que está protegendo Lífia em Helheim, sabe-se lá por que motivo, são todas deixadas para depois. Lífia só levanta mais e mais perguntas, inclusive. E as batalhas também estão mostrando que mesmo com todo o hack que eles ganham, os guerreiros deuses não são páreo para os Cavaleiros de Ouro. 8º episódio. As lutas que se encerram são Balder vs Shaka e Fafnir vs MDM, que assumiu o lugar de Mu. Dos 4, só Shaka sobrevive. Mais 3 personagens saem da série em um episódio. A batalha contra Balder pelo menos é interessante e Shaka revela que a mensagem que ele recebeu de Atena dizia que o deus por trás de Andreas não é Odin. Quem sacou a referência já percebe que é Loki aqui mesmo. Doku vs Utgard e Frodi vs Aiolia, assim como várias das perguntas levantadas nos episódios passados, continuam sem resolução. E a propósito, Shaka desperta a armadura divina sem explicação alguma. É engraçado como eles fizeram isso do jeito mais largado possível. A gente tem que vender os bonecos do Shaka aqui, então faz ele transformar aí, ninguém vai perceber. Ele não tem lágrimas de Atena, a adaga de ouro está com o Mu, como Raiza se transformou. 9º episódio. A luta de Saga e Sigmund revela as razões do Guerreiro Deus para enfrentar os Cavaleiros, o que se resolve com a aparição de Siegfried. Depois de uma interferência de Andreas, a luta se resolve com a vitória de Saga. Utgard é revelado como sendo uma Einherja, o que só levanta mais perguntas. Pelo menos o mistério de quem ressuscitou os Cavaleiros de Ouro é revelado agora, rodeado agora de um tabu que nunca foi mencionado antes. E no meio da luta de Aiolia vs Frodi, Lífia aparece dizendo que quer ser morta. E em circunstâncias muito esquisitas, Utgard aparece e a mata. Frodi se rebela e fica para enfrentar Utgard, enquanto Aiolia vai enfrentar Andreas na batalha
batalha final. O próximo é o 10º episódio de um anime de 13. 4 episódios para a batalha final. Frode derrota Utgard e percebe que há mais um mistério envolvendo. Andreas revela que queria as armaduras de ouro para alimentar o fruto maligno, já que as estátuas de Yggdrasil são lentas demais. E então, pelo resto do episódio, a gente vê a Eolia, Doku, Mu, Saga e Shaka todos enfrentando Andreas. E no final das contas, só a Eolia sai inteiro dessa e Loki, que é revelado aqui como sendo o verdadeiro vilão final depois de possuir Andreas. Nenhuma resposta é dada às outras perguntas que ainda estão no ar. 11º episódio. Aiolos retorna e luta junto com a Eolia contra Loki. Ele revela que esteve esse tempo todo junto com Hilda, que já sabia de tudo desde o começo. Hilda revela que o fruto do mal é a lança de Gungnir, e Aiolos revela que ela lhe entregou uma ferramenta capaz de selar Loki, Draupnir. Enquanto isso, Frode ressuscita o Hobbit de Odin, que vem com Lífia junto, sabe-se lá por que motivo, porque isso não é explicado, mas é revelado que esse tempo todo a entidade por trás de Lífia era Odin, e que Utgard na verdade era do bem e estava protegendo o Hobbit de Odin de Loki. Lífia manda o Hobbit de Odin pra Eolia, que o veste e vai batalhar contra Loki mais uma vez. Vocês estão vendo tanto de coisa que eles tiveram que explicar nesse único episódio? Grid, é lógico que eles iam deixar pra explicar no final. Só que não é o final, porra, ainda falta mais 2 episódios. 12º episódio. Praticamente todos os mistérios do anime já foram resolvidos, apesar de a gente ainda ter mais 2 episódios pela frente. Daqui pra frente é só porrada. É revelado que o responsável pela ressurreição dos Dourados é na verdade Odin, e não Loki, como Andreas tinha dito antes. A Eolia usa o Hobbit de Odin junto com a Draupnir pra tentar derrotar Loki e consegue obter vantagem. Mas a lança de Gungnir aparece e o Hobbit é destruído. As esperanças pareciam perdidas, mas os Cavaleiros de Ouro retornam, graças a Afrodite, que os vinha mantendo vivos dentro da árvore. E todos se preparam para derrotar Loki de uma vez por todas, enquanto Lífia começa a carregar uma Genkidama numa oração. 13º e último episódio. Os Cavaleiros de Ouro não conseguem vencer Loki sozinhos, mas Athena manda seu sangue direto dos Campos Elíseos para que eles despertem armaduras divinas. E junto com a reza de Lífia carregada no punho de Eolia, os Dourados conseguem derrotar Loki e retornam ao submundo, entregando suas armaduras de ouro a Poseidon para que ele as leve aos Campos Elíseos. Vocês conseguem ver agora com essa narrativa resumida o quanto esse anime foi mal planejado? 6 episódios para a introdução, 3 para as batalhas contra os Guerreiros Deuses e 4 para a batalha final com Andreas e Loki. Se você comesse um episódio da introdução e um episódio da batalha final, ficasse 5, 5 e 3, eu tenho certeza que dava para ter feito muito mais coisas com esse anime. A gente teria um aproveitamento melhor dos personagens e batalhas menos feitas nas coxas. Mas ignorando o que poderia ter sido e analisando o que foi. Nós tivemos boas cenas? Claramente. Como eu falei extensivamente ao longo da minha série de vídeos, várias das cenas desse anime me agradaram, especialmente as que envolviam interações entre os Cavaleiros de Ouro. Como eu falei no último episódio, só Saga e Aiolos fazendo as pazes e o discurso dos Cavaleiros de Ouro durante a investida final contra Loki já valeram o anime pra mim. Mas agora eu quero falar dos personagens um por um. Quem foi bem aproveitado, quem não foi, se eu gostei, se eu não gostei. Começando pelos Guerreiros Deuses, Frode. Reassistindo o anime, uma coisa que me incomodou um pouco foi como ele foi introduzido como muito arrogante no primeiro episódio. Quando você vê aqueles últimos episódios e toda aquela historinha de que Frode e Lífia foram criados juntos, e ele gosta dela e tudo mais, e aí você volta pro primeiro episódio e vê como ele estava tratando ela, ele parecia meio rude demais. Mas enfim, Frode foi o principal guerreiro deus, então ele foi o mais aproveitado de todos eles. Foi o primeiro a aparecer e durou até o final. Foi um personagem decente. Não bom a nível Titã, né, Titã do Ômega, mas eu não tenho nada contra. Achei meio sem sal, mas enfim. Agora, Fafner e Heracles, que foram os dois apresentados a seguir, por favor, esses dois foram uma piada. Os dois guerreiros deuses menos aproveitados. A gente sabe que Fafner é cruel e faz experimentos com humanos, e é só isso que a gente sabe. E é só isso que ele precisa ser também, porque a função dele aqui é mostrar como ele é um sádico sem coração, pra você contrastar com o Máscara da Morte reformada. E é pra gente poder ver o quanto o Máscara da Morte mudou. E só. E o Heracles foi só um bruto sem cérebro feito pra contrastar com o Aldebaran e tomar um tapa na cara. Nenhum dos dois chegou a dar trabalho de verdade. Fafner deu um pouco de trabalho ao Mu porque ele se deixou ser capturado, e um pouco de trabalho ao Máscara da Morte porque ele tava usando reféns. Mas mesmo assim, contra o Afrodite, mesmo a Afrodite sambou na cara dele. E o Mu mostrou ser superior a ele o tempo inteiro. Heracles, nem isso, foi brinquedinho do Aldebaran do começo ao fim. Surto. Poderia ter sido melhor em batalha, porque a luta dele contra o Camus foi muito sem graça. Os golpes dele praticamente não fizeram efeito. Camus estava lá apanhando porque queria. A historinha dele foi mais benéfica ao Camus do que a ele mesmo. E mesmo isso ainda é controverso, né? Tem uma galera aí que odiou essa subtrama do Camus. Eu particularmente gostei, apesar de concordar agora que ela devia ter sido melhor trabalhada, mas enfim, é o que tem. Sigmund. Esse Comimon e Siegfried já tinha uma simpatia maior da gente desde o começo. O problema dele foi pegar o Saga como oponente, né? Aí não deu pra mostrar se ele era forte de verdade, só deu o azar de pegar alguém que era muito mais forte do que ele, ou se ele na verdade não era isso tudo. Como eu já falei em outro vídeo, eu não gosto muito de personagens que você enfia no meio de uma história que já estava pronta por meio de flashback. Mas isso não me incomodou tanto com Sigmund. Eu ainda acho que foi meio desnecessário, mas é a vida. Balder.
segundo guerreiro deus mais aproveitado, eu diria. A gente viu o passado dele, o poder dele era muito da hora. A luta dele com o Shaka foi provavelmente uma das melhores da franquia. É uma pena que ele tenha morrido, mas isso foi inevitável. Se ele tivesse sobrevivido, ele morria quando o Loki fosse derrotado. Então, agora, Utgard pra mim foi uma decepção. Foi mantido muito segredo em volta dele para uma revelação muito fraca e fora de hora. Foi muito sem impacto, porque foi no meio da batalha final. A gente tava naquela hora querendo saber se a Aioli ia conseguir salvar a Terra, se ele ia conseguir derrotar Loki antes que a lança de Gangnir aparecesse. E aí no meio dessa batalha os caras revelam: ah, na verdade ele era do bem e tava escondendo o Robin de Odin do Loki. Ah, vai se lascar, homem. Podia ter sido um personagem muito melhor escrito, mas eu pessoalmente acho que ele foi muito mal aproveitado. Agora, sabe uma parada que eu acharia muito massa? Se por um acaso no futuro a Toei resolvesse lançar uma terceira saga do Ômega, eu ia achar topado se os 4 guerreiros deuses que sobreviveram aparecessem, né? Frodo, Sigmund, Surtur e Hércules. Eu ia achar do caralho. Os outros personagens de Asgard que valem a pena mencionar, sim, porque eu tô deixando os Cavaleiros de Ouro pro final, são Lífia, Hilda, Andreas e Loki. Começando por Lífia. Lífia foi uma decepção pra mim. Sério, Toei, Odin, eu esperava mais de vocês. Pra quem usou Durval e Hilda como os vilões principais antes, vocês terem agora que usar Loki como vilão e não terem coragem de trazer outro deus da mitologia nórdica além de Odin pra cá, ainda mais com todo o simbolismo que eu não consigo acreditar que tenha sido mera coincidência. Você me põe Lífia possuída em Helheim, protegida por Garm e sendo a responsável pela ressurreição dos Cavaleiros de Ouro. E você quer me dizer que tudo isso poder ser atribuído a Hel não foi planejado? Eu realmente espero que seja coincidência, porque se isso realmente foi planejado para fazer com que a gente se enganasse pensando que ela seria Hel, para no final eles virem com essa revelação meia boca de que ela era Odin. Hilda, puta que pariu, essa parece que foi brincadeira. Passou o anime inteiro doente, com uma doença que não foi especificada, nunca é, né? Mas que tudo identificava que era pra morrer. Ela tava tão mal que ela não conseguia nem fazer o trabalho dela. E aí precisou de um substituto, que é o nosso novo vilão do anime, porque o vilão do anime precisa ser uma pessoa de autoridade. Aí a gente tira a Hilda do meio e coloca alguém no lugar dela. Gênios! Mas felizmente essa doença não era o bastante para matá-la, foi só o bastante para mantê-la afastada da trama até que ela fosse necessária. Eu já falei o que eu acho da participação da Hilda em outro vídeo, não vou me repetir aqui. Andreas. Gente, foi só eu que notei o descaso não só do anime, mas de todo mundo com o Andreas. Ele foi o vilão da série do episódio 1 ao episódio 10, quando ele é possuído por completo por Loki. E depois disso não se fala mais dele, ninguém mais liga. Andreas era o médico da corte que foi possuído por Loki quando o selo foi quebrado. Mas e aí? Andreas aceitou ser hospedeiro de Loki ou foi controlado? Ele era mais um inocente envolvido nessa história ou ele era mais uma mente maligna por trás de tudo? Andreas ainda tinha uma consciência até o episódio 10, ele só perde isso quando ele foi possuído por completo. Ele não é possuído imediatamente por Loki, da mesma forma que Ares possuiu o Shun lá em Gildeca. Isso só acontece no episódio 10. Quem era Andreas de fato? Qual era o posto dele em toda essa trama? A gente não sabe. E ninguém se importa. Eu achei esse um descaso muito grande dos roteiristas. Loki entra em cena e aí esse Cavaleiro de Ouro, foda-se, tá com a exclamação da Atena nele. Foda-se que ele pode ser um inocente possuído. Por fim, Loki. Um dos vilões mais fortes e mais incompetentes de Saint Seiya. Sério, meio mundo de coisa acontecendo debaixo do nariz desse cara, antes e depois dele pegar o corpo de Andreas de vez. Pra quem tinha aquela bolinha de cristal que pegava o sinal da Asgard TV em HD, o sujeito era muito mal informado. A batalha contra ele eu achei bem tediosa. Não só contra Loki em si, mas contra Andreas também. Super golpe poderoso do caralho, boom, explosão, baixa a fumaça, nenhum arranhão. Foi basicamente isso, a luta inteira, por 4 episódios. Nem se preocuparam em explicar como foi que ele conseguiu parar a outra dimensão, Cólera dos 100 Dragões e Revolução Estelar de uma vez só. Não, ele balança o braço e o golpe se desfaz. O objetivo era mostrar o quanto ele era poderoso, mas pra mim só deixou o negócio muito sem graça. Pelo menos a armadura dele é uma das mais bonitas de todas e ele tem a voz do Gilgamesh. Pra finalizar, os Cavaleiros de Ouro. Mu. Que decepção, Mu. Ele foi o segundo dourado a aparecer e desde a aparição dele até o final do anime só fez merda atrás de merda. Uma luta mais ou menos com Fafner, uma investida ao lado de Doku pra fazer lembrar o Xion e a exclamação de Atena. Praticamente as únicas coisas boas que o Mu fez do anime inteiro. Um reparador de armaduras que tem que perguntar pro Shaka o que são as armaduras divinas. Por favor, né, Toei? Mu é um dos meus personagens favoritos, mas eles avacalharam demais o personagem aqui. Não deu mesmo. Aldebaran. Debas foi legal, ele foi mostrado como sendo forte e honrado e tudo mais. Mas o que me incomodou um pouco foi o fato de que isso pareceu muito com um pedido de desculpas. Tipo, eita, o Aldebaran só leva surra e ele é BR, os BR gostam de Cavaleiros do Zodíaco, vamos botar ele fortão aqui pra ver se agrada eles? Pra mim soou mais ou menos assim. Mas eu não vou reclamar não, jogaram a isca e eu mordi. Eu gostei muito do Debas nesse anime. Podiam ter dado a ele um golpe novo, né? Não ia machucar ninguém. Só o Erebus. Saga. Saga é saga, né, gente? Saga é saga. O cara foi foda em todas as aparições que fez. Eu não tenho do que reclamar. Como eu falei, aquela cena dele que ele faz as pazes com Aiolos é uma das minhas favoritas da franquia. Eu gostei muito de como trataram o meu dourado favorito. Máscara da Morte.
Eu já falei também bastante dele nos meus outros vídeos, né? Eu adorei a caracterização do Máscara da Morte, teve gente que não gostou. Máscara da Morte foi um belo divisor de águas no fandom desse anime, né? Teve muita gente que achou que foi uma palhaçada. Eu sinceramente gostei muito, eu achei que fez muito sentido essa mudança na personalidade dele. Shaka, sim, eu pulei um. Eu já falei aqui no vídeo da luta dele, eu nunca fui muito fã do Shaka, mas esse anime me fez respeitá-lo um pouco mais. A luta dele com o Balder foi fenomenal, compensou o tempo que o infeliz ficou sentado naquela pedra fazendo nada, e por algum motivo a Toei decidiu que fazia mais sentido ele saber das armaduras divinas e o Mu não, então ele ainda ganhou mais essa. Doku. Esse, apesar de ter sido introduzido de uma forma interessante, todo zoeiro e tal, também foi terrivelmente mal aproveitado. A luta dele com o Utgard foi sendo adiada e adiada e adiada, no final das contas foi abortada e não teve resultado. A única coisa que Doku fez de importante nesse anime inteiro foi a exclamação de Athena. Só. O que é uma pena. Milo. Eu acho, como foram os dois primeiros a cair, antes mesmo da porradaria de verdade começar, que Milo e Afrodite foram os dois mais prejudicados por aquilo que eu falei lá em cima. Falta de planejamento e problemas de ritmo. Pessoalmente, eu gostei do curto tempo que o Milo passou no anime, mas eu achei desnecessário tirá-lo tão cedo. Ele poderia ter tido um segundo confronto com o Camus. Talvez nem um segundo confronto, talvez um primeiro. Talvez aquele primeiro confronto dele com o Camus não precisasse ter acontecido e ele fosse enfrentá-lo pela primeira vez lá em Arren. Mas não foi o que aconteceu. Tira o Milo do meio porque a gente tem que começar a matar esses caras. Aiolos, Narisu, eu também já falei o que eu achava dele. Nunca gostei muito de Aiolos e esse anime não mudou a minha opinião. Pelo menos eu vou admitir que ele estava muito massa lutando contra o Loki do lado de Aiolia. Mas eu não passei a gostar mais do personagem por causa dessa luta. Me desculpem, fãs do Aiolos. Shura. Shura também foi mal aproveitado, apareceu do nada durante o Fimbulwinter e não durou muito depois disso. Mas as interações dele com Aiolia e Camus foram satisfatórias pra mim. Eu também não sou um grande fã do Shura, não é que eu não goste dele, mas é que ele simplesmente não tem nenhum apelo pra mim. Então talvez seja por isso o motivo de eu ter ficado satisfeito com um pouco. Talvez vocês que sejam mais fãs do Shura aí discordem de mim nesse ponto. Camus. Segundo divisor de águas do anime, junto com Máscara da Morte, como eu também já falei ao longo da minha série de vídeos, eu gostei dessa subtrama que foi incluída pro Camus, mostrando um outro lado que já tinha sido previsto na saga clássica. Camus era claramente uma pessoa emotiva que se deixava levar por suas emoções. Ele só não admitia isso. Esse outro lado dele não foi inventado para essa série, ele foi explorado agora. Por outro lado, eu vou ter que concordar que a execução dessa ideia deixou a desejar. Vou lutar aqui pelo lado do mal junto com meu amigo para ver se ele muda. Isso certamente não é o mais brilhante dos planos, né, Sr. Camus? Mas eu dou uma estrelinha pela tentativa. Afrodite. Junto com Milo saiu de cena muito cedo, na verdade junto não, né? 2 episódios antes. Mas um monte de gente gostou da participação da Afrodite nessa série. E eu sou um deles. Mas é a mesma sensação que eu tive com o Milo. Ele saiu cedo demais da série, ele podia ter sido melhor explorado. O que fizeram com ele foi bom, mas podiam ter feito mais. Pelo menos quando ele volta à série é pra ser aclamado, né? Aê, caralho, a Afrodite salvou a porra toda! E por fim, a Aiolia. Como de costume, eu não vi nada demais do protagonista da série. A Aiolia foi decente, eu diria. Ele cumpriu o papel dele. Mas eu acho que foi desnecessário você dar o protagonismo pra ele quando ele já tem um mangá inteiro dedicado a ele. E eu achei que foi muita cara de pau fazer o Milo, a Máscara da Morte, Aldebaran e mais uma galera morrerem de exaustão por usarem a armadura divina. E o Aiolos usa essa porra umas 3 ou 4 vezes ao longo do anime e não acontece nada disso. Inclusive ele faz isso logo no começo da batalha contra Andreas, não funciona, ele toma uma porrada e ainda consegue lutar por mais 3 episódios contra Loki. Eu acho que a ladulagem foi pesada em cima dele, viu? Não é no nível do C, mas o Simba tem hack também. Pra encerrar, o que eu achei dessa série? Foi uma série desnecessária feita só pra vender boneco? Foi. Teve vários pontos fracos de produção, de enredo, de animação? Teve. Eu gostei desse anime? Gostei pra caralho. Eu tenho essa impressão, na verdade eu não sei nem desde quando, mas eu tenho essa impressão de que fã de Sensei não devia reclamar. A gente é fã de uma série que daqui a pouco completa 30 anos. E a gente tem tido muita coisa oferecida pra gente. Mangás, animes, filme em CG, jogo, promessa de mais séries pro futuro. A gente tem sorte de ser fã de uma marca que tá aí a todo vapor. Então não que a gente não deva criticar, como eu critiquei bastante. Inclusive eu acho mesmo que o meu método de encarar as coisas é o correto. Porque vejam bem, eu meti o cacete em Soul of Gold. Em várias ocasiões eu tava sempre reclamando de alguma coisa em todos os meus vídeos. Nesse aqui inclusive. Mas nunca ninguém veio até mim ficar dizendo: ah, você é um hater, se você não gosta, para de assistir. Quer dizer, eu acho que teve um xarope que veio aqui me falar: ah, você está desonrando os Cavaleiros do Zodíaco, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro nem que vídeo ele comentou, mas eu lembro que ele voltou um mês depois pra comentar de novo no mesmo vídeo. Enfim, tá por aí. Mas fora esse maluco, ninguém veio aqui me chamar de hater nem de nada. Porque ao mesmo tempo que eu criticava, eu fazia questão de dizer que eu tava adorando a série e esperando o próximo episódio. Então, não é que a gente deva aceitar tudo que eles jogam na cara da gente sem criticar, mas a gente devia agradecer pelo que recebe. Até porque cada obra dessas é um degrau a mais na direção de uma nova série.
Eu não sei se necessariamente eu partilho dessa opinião, mas eu creio que muitos de vocês devem achar que Soul of Gold é melhor do que o Ômega. E a gente pode talvez esperar que a próxima série seja ainda melhor do que Soul of Gold. E quando ela vier, porque a gente sabe que ela vem, a gente tá aí ansioso esperando pelo anúncio, podem ter certeza de que eu vou assistir e talvez comente aqui no canal, por que não? E esse foi o vídeo. Eu queria aproveitar esse finalzinho do vídeo para agradecer a todos vocês que me acompanham, seja desde o começo do canal lá em 2013, seja através do hiato de 2014. Fogos de artifício, eu não tô nem aí. Eu quero agradecer a vocês que me acompanham, seja desde 2013, seja em 2014, seja em 2015. Em 2014 eu não tive praticamente nada, mas dane-se. Há pouco tempo agora eu consegui atingir a marca de 500 inscritos, pouco antes de gravar esse vídeo inclusive. Esse ano de 2015 foi muito bom pro canal do Greedy. Então, muito obrigado, esse é o presente de Natal de vocês pra mim. Eu espero que aqueles que me conheceram gostem e venham pra ficar. E eu espero também continuar essa interação com vocês por 2016. Mas o futuro do canal eu vou deixar pra discutir em outro vídeo. Fogos de artifício! É isso que eu ganho por gravar na véspera de Natal, vocês estão vendo? Eu espero continuar com esse... Eu espero continuar interagindo com vocês em 2016 até o ano que vem. Ai céus. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Boas festas, feliz ano novo. E você, já sentiu o Cosmo?